o destino das almas dos filhos de Deus. Nosso versículo inicial está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Vamos ler. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glórias ao Deus vivo, graças a Deus. Preciosa igreja do Senhor, povo santo e amado, eleitos desde antes da fundação do mundo para serem filhos de Deus, salvos, sempre salvos, abençoados com toda sorte de bênçãos. Meus amados irmãos, mais uma vez vamos falar desse assunto maravilhoso, palpitante. Vamos trazer mais alguns detalhes e relembrar alguns pontos também, é importante, né? Sempre estar relembrando alguns pontos, porque nós já tratamos deste assunto a respeito das almas dos filhos de Deus, claro, mas é sempre bom voltar ao assunto. Como eu disse, vamos ver alguns pontos, algumas coisas novas, outras coisas vamos relembrar, para que esse assunto fique bem fixado na mente dos filhos de Deus, né? Nós estamos trazendo esse assunto, mais uma vez, para que você conheça a verdade sobre esse tema, né? Infelizmente, muitas ideias têm sido apregoadas aí que são contrárias ao que a palavra nos revela, infelizmente, e até mesmo no meio de quem defende o Evangelho da Graça, infelizmente, muitos irmãos que estão no Evangelho da Graça têm tido um pensamento distorcido a respeito deste assunto. Então eu sinto a necessidade de sempre estar falando para fortalecer o seu pensamento, para que você não seja levado a pensar diferente do que o Evangelho revela, tá? Então vamos caminhar um pouco mais nesse assunto maravilhoso. Obviamente hoje eu vou sugerir alguns estudos. Então veja bem, amado irmão, amada irmã, você que está me assistindo ao vivo ou pela gravação, especialmente pela gravação. Antes de você tecer qualquer comentário ou fazer qualquer ataque, a gente recebe muito isso, né? Só que a gente pensa, não que eu me preocupe, não tem problema nenhum. Se você quer atacar, quer falar mal, amado, fique à vontade, você tem liberdade de expressão. Só que eu fico reparando, né, na verdade, que muitos desses comentários contrários a certos temas que nós defendemos aqui vêm de pessoas que sequer assistem aos nossos estudos. Pelo comentário da pessoa, você já percebe que a pessoa não assiste. Ela vê só o tema, e aí pelo tema ela já fala isso, fala aquilo, e ataca, deixa comentário, manda e-mail. Eu quero pedir uma coisa em nome do Senhor Jesus. Assista aos estudos que nós recomendarmos. Sabe, você não vai perder o seu tempo, ao contrário, você vai estar investindo um tempo maravilhoso de se aprofundar, né, na palavra. Você vai se aprofundar no conhecimento, etc. Vai entender um pouco mais a visão. Sabe? Então é importante. Às vezes a gente faz algum estudo aqui e, como eu já disse, já tratamos desse assunto de hoje, por exemplo, algumas vezes, né, aqui em nosso ministério. E claro que nem tudo dá para você entrar num estudo só. Se toda vez que eu falar de um assunto eu ficar, né, sempre remexendo os mesmos temas e me aprofundando muito neles, não tem condições, né? Então, para você entender, se é que você não entende ainda, toda a visão, é importante você investir um tempo para estudar, entende? Então, quando nós deixamos, por exemplo, na descrição do vídeo no YouTube, né? Você que está pela gravação no YouTube, quando nós deixamos estudos na descrição, é para o seu crescimento, para que você entenda a visão. Então, de repente, você ouve a gente falar alguma coisa aqui, mas e aquele versículo, mas e aquela passagem, mas e aquele... Provavelmente vai ter explicação disso nos estudos anteriores. Então, antes de qualquer comentário, amado, estude. Eu convido você a estudar. Sabe, estude a escatologia consumada. Já de antemão vou deixar aqui o link na descrição do vídeo de todos os nossos estudos de escatologia consumada. Para você entender, olha, amado, a visão da escatologia consumada ajuda muito a você entender esse ponto de hoje aqui. Sabe, então invista um tempo. Eu sei que são muitos estudos na playlist, mas... faz um esforço, amado. Você, como eu falei, você não vai estar perdendo tempo. É um investimento na sua vida de conhecer a palavra do Senhor. Tá? Fica o convite, então, para você assistir a todos os estudos que deixaremos aqui na descrição do vídeo. Tá? Por falarmos, então, em estudos anteriores, amados, eu quero, antes de entrar no tema proposto para hoje, eu quero fazer um adendo ao nosso estudo passado. Claro, o link dele também vai estar na descrição do vídeo. Tá? E nesse estudo, então, passado, ficou algumas dúvidas de alguns irmãos. Eu percebi que alguns irmãos
por e-mail ou nos comentários no YouTube tiveram mais ou menos a mesma dúvida. Então eu gostaria de fazer um adendo para que essa dúvida não fique, né, no coração dos filhos de Deus. Vamos falar rapidamente, abrindo um parêntese, né, sobre o reino de Deus. Nos 2 últimos estudos, a gente vem falando de salvação, né? Falamos no estudo de semana retrasada sobre a nossa morada, né? A nossa cidade está nos céus. É muito interessante, né, essa visão que nós trouxemos ali, porque ali nós vimos a revelação de que quando a palavra diz que a nossa cidade está nos céus, está no paraíso, está falando da nossa origem e do nosso destino. É um assunto interessante. Então ali falamos, né, e claro, entramos no assunto salvação, não poderia ser diferente, né? Na semana passada também falamos de salvação e da natureza carnal. É um assunto também muito interessante, porque muitas pessoas têm essa dúvida, como é que pode nós sermos salvos, sempre salvos, e termos uma natureza má, né, a carne, etc. Como é que pode a carne não afetar a salvação? Então, na semana passada, nós trouxemos essa visão também, que é muito boa. E nesse estudo, então, passado, ficou essa dúvida sobre o reino de Deus. Alguns irmãos disseram, irmão Cristiano, mas o reino de Deus, ele não é manifestações de bênçãos, ele não é invisível, porque nós trouxemos aquela visão, né, do reino de Deus como um território também, né? Ou seja, entrar no reino de Deus, não só a visão de herdá-lo no sentido de usufruir dele, mas de adentrar mesmo no reino, né? Então, para não ficar dúvidas, eu vou explicar esse ponto aqui. Olha só. O reino de Deus, de fato, ele não é visível neste mundo material. Observe bem isso. O reino de Deus nesse mundo ele não é visível. Jesus deixou isso muito claro, né? Quando vieram perguntar a ele sobre o reino de Deus, né? Quando viria o reino, etc., ele deixou muito claro, olha, o reino não é, nesse mundo, ele não é visível. Ninguém vai dizer o reino está aqui ou estará ali, né? Vamos ver aqui em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Vejam só. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Né? Ou seja, o que Jesus disse? Quando o reino de Deus vier, ele vai estar dentro de vocês. Aqui, obviamente, eles estavam antes da vinda do reino, né? Eles estavam antes da cruz, ainda debaixo da lei, aquela coisa toda que vocês já sabem. Então Jesus falou, o reino vai estar dentro de vocês. Quando ele vier, ele estará dentro de vocês. Vocês não vão vê-lo fisicamente. E isso é um fato. Né? O reino veio, como nós sabemos, no ano 70. Né? Houve um aspecto visível da vinda de Cristo no ano 70, que tem registro histórico, né? A guerra dos judeus, a queda do templo de Jerusalém, tudo isso foi um aspecto visível, um aspecto material da vinda do Senhor Jesus, que há registros históricos, né? Diferentemente de muitos que nos atacam e dizem, vocês falam que Jesus voltou, mas não tem registro histórico. Como assim não tem, amado? Tem amplamente, tá? Então, desse aspecto da vinda de Cristo, do juízo sobre Israel, etc., há registros históricos, sim. Só que houve um aspecto não visível. Porque, mais uma vez, nessa vida terrena, o reino de Deus não é visto fisicamente. Ali está o reino de Deus. Não. Nessa vida material, o reino de Deus está dentro de nós, como Jesus falou. Então, o que isso significa, irmão Cristiano? Que o reino de Deus nessa vida, ele se manifesta em forma de benefícios para nós. Ele está em nosso espírito. E à medida que nós andamos pelo espírito, nós teremos a oportunidade de experimentar esses benefícios. Vamos ver um exemplo aqui, Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Aqui no contexto havia uma discussão, né? Uns comiam uma coisa, outros comiam outra, uns comiam carne, outros não. Havia aquela discussão, né? Aí, a igreja dos romanos, como a maioria das igrejas ali, era uma igreja híbrida, vamos dizer assim, né? Ela era uma igreja formada de judeus e também de gentios, então havia costumes diferentes, obviamente. Então havia uma discussão de comida e bebida, o que se podia comer, o que não se podia comer. E Paulo falou, gente, não se preocupe com isso, o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é o quê? Olha o que a palavra revela. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha essa coisa tremenda. Ou seja, como que o reino de Deus se manifesta em nossa vida aqui na Terra? Primeiro, espiritualmente, estando dentro de nós.
E ele se manifesta em forma desses benefícios: justiça, paz, alegria no espírito. Há uma passagem que Paulo diz que o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder. Então o reino de Deus é isso. Mas, amado, entenda, são manifestações do reino. Na semana passada nós falamos das obras, né? E que as obras más pertencem aos filhos da perdição e que eles não têm acesso ao reino. Então, em termos territoriais, vamos dizer assim, obviamente os da perdição não têm acesso ao reino, assim como a natureza de Adão não adentra, né? Paulo disse que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e herdar no sentido de adentrar, né? A palavra herdar, ela tem esse sentido, depende um pouco do contexto, né? Para você entender. Ela significa você adentrar, mas também você usufruir. Veja bem, nós já estamos no reino espiritualmente, ele está dentro de nós. Então, o herdar o reino nessa vida material é você usufruir dessas coisas maravilhosas que o reino traz. Justiça, paz, alegria no espírito, poder, o fruto do espírito. Tá? Então, nós não somos contra essa visão, não. E aquele filho de Deus, então, como nós vimos semana passada, que deixa a sua carne falar mais alto, ele vai ter consequências, como nós vimos semana passada, ele vai ter a correção e o açoite de Deus. E isso passa muito por não usufruir do reino. Ou seja, não usufruir dos benefícios. Entende? Não é questão de adentrar ou não adentrar. No reino nós já estamos espiritualmente e estaremos também com alma e corpo glorificado. Alma restaurada, corpo glorificado, como nós já estudamos algumas vezes, e daqui a pouco vamos falar de novo desse assunto, tá? Então entenda isso, o reino de Deus sim, ele é espiritual, ele está dentro de nós, ele se manifesta assim nessa vida material. Só que, amados, vejam bem, existe também o conceito de reino territorial. Entende? Entrar no reino territorialmente, os filhos da perdição nunca terão acesso a isso. A natureza adâmica, mesmo a nossa que somos filhos de Deus e que temos a imagem, né, do terreno, essa carne não entrará. Matéria não entra no reino. Então, existe o conceito da manifestação do reino enquanto benefícios, né? Ele não é visível a olho nu, ele está dentro de nós, dentro do nosso espírito, ele se manifesta em forma desses benefícios, etc. Mas existe o conceito também de reino de Deus no sentido territorial. Então, o que é o reino de Deus territorialmente? Ele não é nessa terra material aqui. Mais uma vez, aqui ele se manifesta em nosso espírito. O reino de Deus se manifesta em forma de benefícios. Quando nós seguimos as direções, né, as diretrizes do Espírito, somos guiados por ele. Então existe toda essa manifestação do reino de Deus em nossas vidas. Mas existe também o conceito territorial. Deixa eu lhe trazer um exemplo aqui de um texto. Lucas 23, versículos 42 e 43. Então ele disse, ele aqui é o malfeitor, né, que estava na cruz ali ao lado de Jesus, o que era da salvação. Sabemos que havia dois malfeitores ali ao lado de Jesus, né, um à esquerda, um à direita. Um era da salvação, tanto que reconheceu o senhorio de Jesus, o outro da perdição, ficou só debochando, né? E Jesus sequer olhou para ele, Jesus nem se dirigiu ao da perdição. Você pode observar bem isso. Jesus não tentou convertê-lo, entre aspas. Você reparou isso? Jesus estava na cruz lá, ele não tentou, nos seus últimos esforços ali, pouco tempo antes dele morrer, né? Ele não tentou ficar ali convertendo o outro. Não, é da perdição. Ele se dirigiu ao da salvação, que o reconheceu como Senhor, etc. Agora veja esse diálogo aqui. Então esse malfeitor disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que Jesus respondeu. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Você percebeu, você conseguiu enxergar aqui o reino de Deus enquanto território? O reino de Deus, do ponto de vista territorial, ele é o paraíso. Vocês perceberam o ponto? Então existe a manifestação do reino aqui nessa terra, só que ela não é visível, está dentro de nós. Então existe a manifestação do reino neste sentido, como eu acabei de falar. Né? Justiça, paz, alegria no espírito, poder, etc. O fruto do espírito, amém. Mas existe o conceito territorial. Territorialmente, o reino de Deus é o paraíso. Tá? Fecha o parênteses. Eu só queria trazer esse ponto porque eu percebi que algumas pessoas ficaram com dúvidas. Veja bem, nós também defendemos a visão que o reino de Deus não é visível neste mundo, que ele está dentro de nós. Mas isso é neste mundo aqui material. E a visão, é o sentido da manifestação do reino. Outra coisa é o reino territorial, que é
o paraíso. Bom, fecha parênteses, vamos entrar então no assunto. Voltando então ao versículo inicial, vamos lê-lo mais uma vez, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Observe bem que está até destacado aí, quem está assistindo pelo YouTube na tela, né? Está destacado aí, ó. Aqueles que recuam para a perdição, mas nós somos daqueles que creem, porque somos, né, os que são filhos de Deus, eles são levados a crer. Para quê? Para a conservação da alma. Observe bem essa promessa maravilhosa, abençoados. Alguns defendem que a conservação da alma aqui é só nessa vida. Na época que eles estavam antes do ano 70, né? Então quando Jesus voltasse, a alma estaria conservada. Veja, não é isso que está falando o contexto. Observe bem isso. Para nós entendermos os textos bíblicos, amados, nós temos que levar em conta os contextos. Sabe? E todos eles, né? Contexto histórico, cultural, quem é o autor da carta, quem é o receptor, né? Quem é o destinatário, sabe? Enfim, contexto histórico, como eu falei, etc. E principalmente o contexto que cerca a passagem. Nesse versículo aqui, veja, nós já estudamos isto, tá? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo no YouTube os nossos 2 estudos anteriores sobre a alma. Vou deixar o link dos 2 anteriores aqui embaixo do vídeo. Claro, quem está pela gravação no YouTube, você vai abrir a descrição do vídeo, você vai encontrar 2 estudos, além de outros materiais que deixaremos, vocês vão encontrar 2 estudos sobre a alma que já explicamos isso aqui com profundidade, mas eu vou relembrar alguns conceitos, tá? Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Observe bem isso aí, olha só, conservação da alma. Agora observe no versículo aí, que está na tela. Existem 2 conceitos aqui, 2 caminhos. Perdição e conservação da alma. Esse é o primeiro ponto que você tem que observar. O que existe na Bíblia em relação a esse assunto de salvação e perdição? Observe bem. Observe que salvação é o oposto de perdição e vice-versa. Esse é o primeiro ponto que eu vou destacar aqui. Observe bem isso. Existe perdição, que é você não ser um salvo e não participar da vida eterna, e existe salvação. Então, perdição é o oposto de salvação, salvação é o oposto de perdição. Então, o primeiro ponto que você observa aqui é que o texto dessa carta aqui, nesse versículo 10:39, está colocando a conservação da alma em oposição à perdição. Então, o que é conservação da alma? Eu pergunto, o que se opõe à perdição? Não é a salvação? Sim, é. Logo, a conservação da alma é sinônimo de salvação neste contexto. E como eu disse, nós já estudamos, tá? Eu não vou ler o contexto porque nós já lemos nos estudos anteriores, tá bom? Já explicamos. Mas no contexto você verifica claramente a promessa da salvação ali. A esperança, como diz no contexto, que nos aguarda nos céus, etc. Então, amado, o contexto, ele não está falando de salvação aqui na terra, de salvar a mente só aqui na terra, na vinda de Jesus. Isso não tem nenhum sentido, amado. Pelo amor de Deus, abençoados, nós não podemos isolar versículos do seu contexto. Então, no contexto de Hebreus 10:39, não está falando de conservação da alma nessa vida, de ser apenas um bem-estar, não é isso. Conservação da alma, primeiro, o próprio versículo já aponta, está em oposição à perdição. Então, conservação da alma nesse versículo significa salvação. Mas não é só esse versículo, não é só esse detalhe, né, que aponta para isso. Todo o contexto fala da salvação. Então é só você estudar. Como eu disse, nos estudos anteriores você vai encontrar a dissecação dessa passagem do contexto. Então, abençoados, nesse versículo aqui de Hebreus 10:39, está muito claro que a nossa alma dos filhos de Deus, tá? Dos filhos de Deus, daqui a pouco a gente vai ver isso aí com mais profundidade. A nossa alma, enquanto filhos de Deus, então, as nossas almas serão preservadas. É promessa, observe, a promessa da palavra, não é do irmão Cristiano. A conservação da alma em oposição à perdição é uma promessa claríssima aqui.
Tá? Então a gente pode constatar claramente que é uma promessa, como nós já estudamos anteriormente. Não é só essa passagem, existem outras passagens, né, que falam disso. Então estudem, se você quiser se aprofundar, estude os estudos anteriores. Tá? Dá uma observada aí nos estudos anteriores. Então nós acabamos de ver que há sim uma promessa para a conservação da alma dos filhos de Deus, dos que são da boa semente, daqueles que foram escolhidos, né, desde antes da fundação do mundo. Tá? Então nós temos que entender bem isso para você entender a salvação. Porque, amados, observem bem o seguinte. Os eleitos de Deus, eles são espíritos. Sim, nós somos filhos de Deus, somos espíritos. Só que o Senhor nos elegeu para recebermos a adoção de filhos nesse mundo. Nós, inclusive, já nascemos na adoção de filhos adotados, vamos dizer assim, né? E aqueles irmãos que viveram a transição foram realmente adotados, estavam como escravos antes da cruz, né? Do pecado, da lei, e foram adotados. Esse é o sentido, né? E a adoção de filhos, então, se concretizou com a manifestação dos corpos glorificados, algo que ainda vai acontecer conosco, né? Nós já temos a provisão, já fomos revestidos de vida eterna, porém, só experimentaremos quando esse corpo de pó voltar para o pó, tá? Mas o fato é que nós somos, sim, espíritos porque fomos eleitos antes da fundação do mundo e criados em espírito. Só que esses espíritos participam de carne e sangue. E se participam de carne e sangue, consequentemente, têm uma alma. Porque, amado, veja bem, alma é vida, como eu já expliquei aqui. Tá? Algumas pessoas pegam um sentido da alma no texto, por exemplo, em grego, psique, né? E pegam um sentido literal e se baseiam apenas no sentido literal. Porque psique fala de mente, né? Da nossa mente, aí entra a questão de emoções e etc. Só que veja bem, biblicamente, nós também já explicamos isto, alma não são apenas emoções. Tá? Ainda que a palavra no grego aponte para mente, etc., alma não são apenas emoções. Alma é a vida. Quando Deus criou o homem, o primeiro homem, ele fez o homem do pó da terra. Então aquele corpo de carne que veio do pó da terra, ele precisava de uma vida. Então logo após criar o corpo, o que Deus fez? Deus atribuiu alma vivente. Pegou? Por que é chamado de alma vivente? Porque é vida. A alma é que atribuiu vida ao corpo. Então, alma é vida, é todo o conceito de vida. E dentro desse conceito de vida, claro, estão as emoções. Vocês percebem isso? Então entendam uma coisa, biblicamente, alma não são apenas emoções, igual alguns dizem aí. Não, alma é só emoção, você fica triste, fica alegre, isso é alma. Alma é vida. Agora, na vida, contém emoções. Então veja, uma coisa é ser apenas emoções, o que não é. Outra coisa é conter emoções. Então a nossa alma, que é a vida que Deus nos deu, e você pode observar que a promessa de termos vida eterna, pegou? Alma vivente, alma é vida. Vida eterna. Acho que... Será que eu tenho que ficar explicando muito isso aqui? Acho que não, né? Como eu estava dizendo, nós somos espíritos, criados antes da fundação do mundo. O Senhor nos deu um corpo aqui nesse mundo para ver essa interação com o mundo físico e nos deu uma alma. Então, alma é vida, é todo o conceito de vida e dentro desse conceito, repito, existem as emoções, elas estão inseridas nisso. Agora, a palavra alma, por exemplo, no grego psique, ela aponta para a mente, por quê? Mano, porque toda a nossa vida se desenvolve na mente, inclusive biologicamente, né? O nosso cérebro, essa máquina, entre aspas, né? Que comanda tudo no nosso corpo. Então, não só em termos de sentimentos, mas até em termos biológicos, tudo é na mente. A vida se desenvolve na mente. Sabe? Só que não são apenas emoções. Isso é uma redução muito terrível do sentido bíblico de alma. A Bíblia chama a alma de algo que traz vida. Por isso que existe esse adjetivo, alma vivente. Por quê? Porque a partir do momento que Deus atribuiu a alma, passou a ter vida. Entende? Então, os filhos de Deus são espíritos, sim, mas eles receberam, nós filhos, né, recebemos um corpo de carne e sangue, por isso a palavra diz que os filhos participam da carne e do sangue, e claro, recebemos uma alma, porque sem alma não existe vida. Então, nós somos triúnicos, eu sempre digo isso. E é um texto muito interessante do apóstolo Paulo, né, que é o apóstolo da graça, o pioneiro da graça, que trouxe o evangelho,
né, da nova aliança para nós, né? O Senhor Jesus ressuscitado revelou esse evangelho e Paulo foi o porta-voz, o primeiro porta-voz desse evangelho no mundo. Olha só o que ele revela aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que revelação tremenda nós temos aqui. Veja, antes de falarmos do versículo em si, eu quero dizer uma coisa. Alguns irmãos dizem assim, irmão Cristiano, nós não podemos usar esse versículo para afirmar a conservação da alma na eternidade. Amados, eu concordo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ele desejava muito, né, que aqueles irmãos estivessem não só espiritualmente plenos como estavam, né? Todos nós somos completos, perfeitos espiritualmente. Então ele disse, não só o espírito de vocês, mas que a alma e o corpo estejam preservados. Em que sentido? Olha, quando Jesus voltar, que vocês estejam bem, completos não só espiritualmente, mas que estejam com saúde e que estejam emocionalmente bem. Eu concordo que esse é o sentido aqui. Mas a importância desse versículo não é para afirmarmos a conservação da alma na eternidade. Para isso nós temos outras passagens, como o próprio Hebreus 10, 39, que nós lemos, que é um outro contexto, tá? A importância desse versículo aqui é para nos mostrar a triunidade dos filhos de Deus. Você vê que há uma separação claríssima desses três elementos, que muitos insistem que são dois. Alma e espírito é a mesma coisa. Não é. Você encontra, por exemplo, em Hebreus, aquela passagem que diz que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Isso é muito claro no texto, amado. Tá? E aí você encontra aqui, então, essa triunidade, essa divisão, espírito e alma e corpo. Sabemos que os da perdição, eles são alma e corpo. Porque eles têm o corpo, que é a matéria, e têm a alma vivente, porque eles têm vida. Só que os filhos de Deus têm um terceiro elemento, que na verdade foi o primeiro criado, é o Espírito. Então nós somos triúnicos, sempre fomos, né, quando nascemos nesse mundo, né, passamos a ser triúnicos, e para sempre seremos, porque a promessa é essa. Então alguns dizem, né, que Espírito e alma é a mesma coisa. Não é, como nós vimos, já falei agora há pouco, né? Em Hebreus está lá dito que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Jesus, quando fala da alma e do corpo, ele diz, olha, não tema os que podem matar o corpo, mas sim aquele que pode matar o corpo e a alma. Então você vê já também uma separação de corpo e alma, porque são elementos distintos. Isso é importante para você entender a questão da salvação da alma. Por quê, amado? Porque a salvação do Senhor abrange os três elementos dos filhos de Deus. A salvação que Deus nos deu, ela é plena, esse é o ponto. Então, se Deus nos criou primeiro em espírito e depois nos fez participar de carne e sangue, consequentemente da alma, porque temos vida, a alma é vida, né? Então, para vivermos, tínhamos que ter uma alma nesse mundo. Essa salvação que o Senhor prometeu abrangeu, então, todos os elementos dos filhos de Deus. Os três elementos, sabe? Então, esse filho, do ponto de vista espiritual, foi predestinado a ser filho também aqui na terra, né? Então ele veio participar de carne e sangue e recebeu uma alma. Então a salvação veio para abranger todos os elementos. Por isso que houve então essa promessa da salvação, da conservação da alma. Nós vimos claramente em Hebreus, no capítulo 10, versículo 39. Por que houve essa promessa da conservação da alma então? Repito, porque a salvação abrangeu e abrange todos os elementos que compõem os filhos de Deus. Então, amados, assim como o Espírito nosso está salvo, né? Claro, já nascemos, inclusive, reconciliados, né? O Espírito Santo habitando em nós, etc. Nós teremos também um corpo glorificado, um novo corpo. Veja, não é esse corpo na eternidade, é um outro corpo glorificado. Então, é a salvação se manifestando de maneira corpórea. Então, o Espírito já no céu, o nosso espírito já está sentado em lugares celestiais. Somos um espírito com Deus. O Espírito Santo habita em nós. O reino de Deus está dentro de nós. Espiritualmente, está tudo completo. Só que nós não somos apenas espíritos. Nós temos uma alma. Então, há uma promessa para que essa alma seja conservada, porque essa alma é a nossa vida, é o nosso eu. E, claro, como eu disse, o corpo glorificado. Então, somos triúnicos aqui e seremos na eternidade.
Essa é a promessa. Só que veja bem, um detalhe importante: somente as almas dos filhos de Deus é que serão conservadas. Só os que pertencem à salvação, porque salvação é isso. Vocês viram comigo em Hebreus 10:39. Conservação da alma se opondo à perdição. E no contexto, o assunto ali é salvação eterna. O assunto é a esperança que aguardava os irmãos ali, né? A esperança que eles aguardavam nos céus. Então, o conceito do contexto ali do capítulo 10 da carta aos Hebreus é a salvação. E salvação é sinônimo, então, de conservação da alma. Só que somente a alma dos filhos de Deus é que são conservadas, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Lembrando que fogo é sinônimo de juízo, tá? Nós já explicamos isso. Inclusive, já falamos do juízo final, que já foi consumado. Eu vou deixar na descrição do vídeo também esse estudo sobre o juízo final. Se você quiser se aprofundar nisso, tá? Claro, se você assistir todos os estudos da escatologia consumada, a playlist, você já vai encontrar esse vídeo, tá? Mas se você quiser assistir ao estudo específico, eu vou deixar o link específico desse estudo aí do juízo final. Com labareda de fogo, que fogo simboliza o juízo então, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho, ou seja, os filhos da desobediência, né? Os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão. Ué, irmão Cristiano, está no futuro, sofrerão. Claro, eles estavam antes do juízo, aqui na ocasião em que a carta for escrita. Então, Paulo está falando de algo que seria no futuro. Os quais sofrerão como castigo, olha só, a perdição eterna. Você viu o que nós vimos lá em Hebreus 10:39? Perdição de um lado, conservação da alma de outro. Conservação da alma em oposição à perdição, ou seja, salvação e perdição. Para aqueles que não obedecem ao Evangelho, para aqueles que são filhos da desobediência, são da perdição, o destino deles é a perdição eterna. Perdição, amado, aqui no grego, significa destruição, aniquilação. Ou seja, é a segunda morte, que é a morte, a destruição definitiva das suas almas. Tá? Essa é a perdição eterna. Por que perdição eterna? Porque é uma destruição eterna, para todo sempre. Sofrerão como castigo a perdição eterna, destruição eterna, aniquilação eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha que coisa tremenda. Então, amado, perdição é para quem é da perdição. Destruição da alma, segunda morte, é para quem é da perdição. Você não pode dizer que a alma do Filho de Deus morre, porque isso é dizer que o Filho de Deus não tem salvação. Você percebe o quanto isso é absurdo, abençoado? Pelo amor de Deus. Por que nós somos tão efusivos aqui nesse ponto? Porque você não pode dizer que o Filho de Deus não tem salvação, ou que ela não seria completa. Ah, tudo bem, vamos ter um corpo glorificado com um espírito. Ué, e a alma se perde? Que salvação vagabunda é essa que as pessoas estão defendendo aí? Isso não é salvação. Entende? Essa perdição é para aqueles que são da perdição. Os filhos de Deus, salvos pela graça, escolhidos como filhos espiritualmente desde antes da fundação do mundo, esses são salvos plenamente nos 3 elementos que nos compõem. Como vocês viram lá claramente Paulo dizendo aos Tessalonicenses, falando dos 3 elementos, e bem distintos. Sabe, não tem isso, a alma é uma coisa, a alma é outra, a alma é corpo, a alma é espírito. Não, a alma, corpo, espírito. 3 elementos. E os 3 são abraçados pela salvação. Ou seja, a salvação abrange, então, esses 3 elementos. Vou repetir, somos triúnicos aqui, recebemos a adoção de filhos como triúnicos que somos, e seremos na eternidade. Corpo, alma e espírito. Porém, alma restaurada, como já estudamos, tem promessa para isso na palavra, e corpo glorificado. Não é esse corpo de pó aqui. O pó vai para o pó, mas há um corpo de glória nos aguardando. Então são os 3 elementos na eternidade. Que coisa maravilhosa, né? Sabe? Então você não pode dizer que a alma do Filho de Deus morre, senão você está dizendo que não existe salvação, que não existe vida eterna. Mais uma vez, alma não são emoções apenas. A alma, biblicamente, é vida, é todo o conceito de vida. Entende? E é vida, portanto, eterna. Mas para os filhos de Deus, os da perdição não têm vida eterna.
Vida eterna é para os filhos de Deus eleitos desde antes da fundação do mundo. Então, amado, veja bem, por que é errado você dizer, na eternidade vamos ser um corpo glorificado com o espírito e a alma se perde? Qual é a lógica disso? Primeiro que não tem nada disso na Bíblia, para começar, tá? E outra coisa, espírito não morre, já explicamos isso também, né? Não existe o conceito na Bíblia de um espírito morrer. O sentido de morte espiritual é a inoperância por causa do pecado, é antes da cruz, quando o espírito estava habitando nesse corpo. Por causa do pecado, o espírito não atuava, mesmo porque não havia a presença do Espírito Santo. Então, morte espiritual não é o mesmo sentido da morte da alma, de ser aniquilado, de ser destruído. Um espírito foi criado para ser eterno, ele é um elemento divino, gente. Ele é celestial, como nós já estudamos, né? É o elemento celestial, é o nosso eu celestial, ele é eterno. Por isso que quando, antes da cruz, e até mesmo antes da vinda do Senhor Jesus, né? Durante o período de transição, as pessoas morriam biologicamente no corpo, a alma ia para o pó, porque a alma estava atrelada ao corpo, e o espírito voltava para Deus. Ué, por que o espírito não ficava preso lá, junto com a alma no chamado Hades? Porque o espírito sempre pertenceu a Deus e espírito não morre, não nesse sentido da alma. Então o corpo ia para o pó, uma vez que a alma estava atrelada a nossa alma está atrelada hoje a um corpo da carne, no futuro, na eternidade, ela estará atrelada a um corpo glorificado. Mas hoje, por estarmos nesta condição material aqui, ela está atrelada à carne. Então, antes da ressurreição, antes da vinda de Cristo, o corpo biológico morria, consequentemente a alma ia para a prisão da morte e o espírito voltava para Deus. Tremendo isso, né? Por que o espírito voltava? Porque ele sempre pertenceu a Deus. É um elemento celestial. Tá? Já explicamos isso também com detalhes, eu não vou entrar muito nisso. Assista aos estudos anteriores para você entender bem. Tá? Então o espírito voltava para Deus antes da vinda de Cristo, a alma ia para a morte. Na ressurreição definitiva no ano 70, as almas saíram das tumbas, as almas ressuscitaram para receberem então um corpo glorificado e habitarem no paraíso triunicamente. Isso aí é muito, muito claro na Bíblia. Irmão Cristiano, mas a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma, que as memórias dos mortos ficariam no esquecimento. De fato, Eclesiastes diz isso. Mas, amado, perceba, Eclesiastes é antes da cruz. Antes da cruz, eles iam sim para o esquecimento. As almas iam sim para o nada, né? Como nós costumamos dizer aqui, usamos uma metáfora aqui, um termo, né? Não existência. As almas iam para a não existência, iam para o Hades, lugar dos mortos, como você queira chamar. Por isso eles não sabiam de coisa alguma. Por isso as suas memórias ficaram no esquecimento. Isso antes da vinda de Cristo. Antes da ressurreição. Antes da vinda de Cristo, de fato eles estavam presos na morte. Estavam no esquecimento. Mas houve o quê? A ressurreição na vinda de Cristo. Tá? Então, em suma, para resumir, no Antigo Pacto, por não haver ainda a salvação consumada, quando o corpo de pó ia para o pó, né, morria, a alma ficava presa na morte e o espírito voltava para Deus. O espírito estava morto, entre aspas aqui, né? Eu digo entre aspas porque era uma inoperância. O espírito não operava, ele estava preso nesse corpo de carne e não operava. Por causa do pecado. Eles estavam debaixo do pecado. Então, o espírito voltava para Deus. Agora, no novo pacto, a salvação, amado, está consumada. Então, quando o corpo morre, o nosso espírito, que já está em lugares celestiais, nós somos um espírito com Deus, né? Ele já está lá, a nossa alma será preservada, como nós vimos a promessa aqui, e a partir do momento que morrermos biologicamente, assumiremos automaticamente, instantaneamente, o nosso corpo glorificado e seguiremos então sendo triúnicos, porque a alma será preservada. Tá? A preservação da alma, conservação da alma é sinônimo de salvação. Porque salvação, vamos ver essa matemática aqui. Alma é vida, biblicamente. É todo o conceito de vida. A promessa é de vida eterna. Então, salvação é sinônimo de vida eterna. E nós vimos que conservação da alma é sinônimo de salvação, porque se opõe à perdição. Perdição eterna é para os filhos da perdição, o nome já diz. A salvação, a conservação da alma
a vida eterna. Tudo isso é sinônimo, tá? Vida eterna, conservação da alma, salvação, são sinônimos. Isso é para os filhos da salvação. Tá muito claro isso, amado, tá bom? Assista aos estudos anteriores, como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Os nossos 2 estudos anteriores sobre a alma, para você ficar bem tranquilo quanto a isso, descansar sobre esse assunto. E para encerrar, eu quero responder alguns questionamentos dos irmãos que são válidos e é importante que nós respondamos, né? Primeira questão. Irmão Cristiano, a palavra diz que seremos como os anjos. Anjos, até onde sei, não tem alma, né? São espíritos ministradores. Então, se seremos como os anjos, como é que teremos alma? Essa é uma pergunta muito interessante, né? E o fundamento dessa pergunta está em Marcos, capítulo 12, verso 25. Vamos ler. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Interessante, né? É um texto contundente. Mas observe o seguinte, mais uma vez, o que o contexto está tratando? No contexto estavam falando de casamento. Veja, na lei de Moisés havia um princípio que era o seguinte: quando um homem casado morria e deixava sua viúva sem filhos, o irmão desse homem deveria casar com a viúva. Isso quando não havia filhos. Então, alguns vieram ali perguntar a Jesus, e até creio que no sentido de querer testá-lo, né? Perguntaram assim: Senhor, e se houver vários casamentos? Vamos imaginar que há 7 irmãos, e um morre, o outro casa, aí não deixa filho, o outro casa, e esse não deixa filho, o outro casa. 7 maridos, e depois a mulher morre. Na eternidade, ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus disse: olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Aí ele responde isso aqui: ao ressuscitarem, não se darão em casamento. Ou seja, não haverá esse tipo de sentimento, né, de atração física, sexual, casamento. No paraíso não tem isso aí. Seremos como os anjos do céu. Veja, como, em que sentido? Aí é que está o ponto. Jesus não disse que na ressurreição nós seríamos anjos, ou seja, apenas espíritos, né? Ou mesmo espíritos habitando em um corpo de glória, porque anjo, até onde eu sei, não tem corpo no paraíso. São espíritos ministradores. Essa coisa de ter corpo e ter alma é para os filhos eleitos de Deus. Percebe? Então, primeiro ponto que você observa, eles vão ser como os anjos. Não serão anjos, apenas espíritos. Ou espíritos habitando em um corpo apenas. Isso nem tem sentido isso na Bíblia, não faz sentido isso aí. Em lugar nenhum da Bíblia você vê isso aí. Que no paraíso seremos corpo e espírito. Não tem isso aí. Então ele diz, nós seremos como os anjos. Mas em que sentido? É isso que você tem que perguntar. O contexto responde. Aliás, o próprio versículo responde aqui, né? Não se casam nem se dão em casamento. Então, neste sentido do casamento, seremos como os anjos. Os anjos são espíritos ministradores. Até onde eu sei, não tem corpo e nem alma. No paraíso, neste sentido, mais uma vez, neste sentido de casamento, nós seremos como os anjos. Percebeu? Seremos triúnicos? Claro, a salvação, como eu disse, abrange os 3 elementos: corpo, alma e espírito. Teremos um corpo novo, glorificado, alma restaurada e o nosso espírito que já está sentado em lugares celestiais. Seguiremos sendo triúnicos, porém não haverá esse tipo de atração. Né? Eu vou casar com fulano, ou então eu sou casado com a minha esposa, que é a Juliana, no paraíso eu não vou ser casado com ela. Não tem isso. Seremos todos irmãos. Amor fraternal, vocês percebem o ponto? Então, neste sentido, nós seremos como os anjos. É um sentido bem específico. Tá? Segunda coisa que nos perguntam muito: irmão Cristiano, vamos nos lembrar desta vida aqui terrena? Amados, olha só, nós defendemos, porque para nós é muito claro na Bíblia, que haverá uma restauração da alma. Ou seja, a alma vai ser transformada de modo que nós não seremos afetados por sentimentos negativos. Porque a palavra diz que no paraíso não haverá choro, não haverá lágrimas. Percebe? Então não haverá esse tipo de afetação no paraíso. Tristezas, né? Raiva, esse tipo de coisa, né?
angústias, mágoas. Claro que no paraíso não haverá isso. A restauração da alma é justamente para limpar a nossa alma de tudo isso. Só que veja bem, a Bíblia, apesar de haver essa restauração, que nós não sabemos exatamente nós não sabemos, né, o que será, porque veja bem, a restauração da alma, vamos pensar aqui em duas possibilidades. Ou a alma realmente vai ser limpa de todas as lembranças negativas, poderia ser isso, ou nós teremos as lembranças, mas a restauração da alma não nos permitirá ter sentimentos negativos. Para ser sincero para vocês, hoje em dia eu até penso mais nessa segunda hipótese. Por quê? Porque existem evidências bíblicas de que nós sim nos lembraremos do que se passou aqui. Então eu acredito que a restauração da alma, hoje eu penso isso, tá? A restauração da alma, ela vai ser nesse sentido. Haverá lembranças, porém essas lembranças não nos trarão nenhum tipo de sentimento negativo, porque a alma vai estar em outro patamar, né? A alma vai estar no paraíso, enfim, restaurada. É um outro conceito, né, gente? A gente não pode comparar. O Paulo disse que não tem como se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então no paraíso será uma outra coisa. Porém, amado, existem evidências de que haverá lembranças. Vamos observar aqui algumas coisas? Observe. São evidências. São passagens bíblicas que você para pensar e você... Opa! Mesmo porque, amados, vamos lá. Mesmo em vida, vamos pensar só nessa vida agora atual. Vamos raciocinar juntos aqui. Mesmo em vida, nessa vida aqui atual, nós não nos lembramos de tudo. Já parou para pensar nisso? Dependendo da sua idade aí, amado. Eu hoje tenho 44 anos. Amado, sei lá, 80% da minha vida eu não lembro. Os detalhes, você lembra? Você lembra de cada conversa que você teve com seu amigo na escola? Pensa aí. Você lembra de cada conversa que você teve com namorados passados? Né? De cada aula que você teve na escola, na faculdade? Cada detalhe, de cada dor que você sentiu, você lembra? Você não lembra de tudo. Então já nessa vida, a nossa alma ela vai se esquecendo das coisas. Existe um ou outro pensamento nosso desde criança que ele fica muito vívido por causa de alguma circunstância, né? Alguma coisa muito marcante e tal. Então existem lembranças que realmente ficam. Mas pensa bem, a esmagadora maioria da sua vida até hoje, você se esqueceu de muitos detalhes. Amado, você não se lembra nem do que você almoçou semana passada. O que você almoçou quarta-feira passada? Talvez você vai forçar a mente. Se foi um almoço muito marcante, um encontro com alguém, né, que você gosta muito, uma coisa legal, de repente você vai até se lembrar. Mas se for uma coisa corriqueira, você não lembro, nem lembro que eu almocei. Você percebe que a alma ela já tem isso. Entende? Então no paraíso haverá lembranças sim. Entende? Mas evidentemente nem todas, eu penso assim, né? Mas haverá lembranças sim dessa vida, pelo menos em certos aspectos. Vamos para os textos bíblicos aqui. São evidências. Apocalipse 6, versículos 9 e 10, Nova Versão Internacional. Quando ele abriu o quinto selo, veja só, eu vi debaixo do altar as almas, olha só, isso já lá no reino, hein? Isso foi visto lá no reino, olha a visão. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Olha só. E também por causa do testemunho que deram. Olha essa coisa tremenda. Aqueles que morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Esses foram vistos lá. Olha só o 10. Eles clamavam em alta voz, essas almas, essas pessoas. Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Amado, se isso não é uma evidência claríssima, tá, de lembranças dessa vida, olha só, eles estavam com sede de vingança. Mas o pessoal não diz que a alma morre e acaba? Então eles iam se lembrar de quê? É só você pensar. Se vingar de quê? Eu não lembro de nada, minha alma morreu para lá. Eu sou só um espírito, sou igual anjo, sou espírito. É isso.
Ô, amado, você vê que isso não faz sentido nenhum? Isso aqui é uma evidência. Ah, é uma prova cabal? Olha, para mim até é. Mas eu vou continuar chamando de evidência. Percebeu que coisa tremenda? Quando que o Senhor vai julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Pegou, né? 1 Coríntios 3, versículos do 12 ao 15. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. 13. A obra de cada um... Olha só isso aqui, irmão. Está até sublinhado aí na tela. A obra de cada um se manifestará. Ô, irmão, vamos lá. Que obra é essa? Ou que obras são essas? As obras feitas nessa vida terrena. Olha só o que o texto está dizendo, que no juízo, que no caso é para os filhos de Deus, é o juízo das obras para galardão, foi, né? O juízo das obras para galardão, as obras se manifestariam, obras feitas nesta vida. Observe bem isso. Sublinhe isso na tua Bíblia aí. A obra de cada um se manifestará. Obras feitas nessa vida terrena. Pois aquele dia a demonstrará, o dia do juízo, que já aconteceu. Porque será revelada no fogo. Mais uma vez, fogo simboliza o juízo de Deus. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Obra feita aqui na terra. 14, 15. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, ele aqui é Jesus, é o fundamento, né? Então, se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, essa pessoa receberá galardão. Em função da obra que ela fez aonde? Nesta vida, com esta alma atual. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Aqui é um conceito de salvação, uns com galardão, outros sem. É salvo como pelo fogo é o quê? É sem galardão. As obras ficaram no fogo. Porque elas não foram suficientes, não tiveram qualidade para passar pelo fogo. Eu sempre reputei essas obras aqui como obras religiosas. Obras de madeira, feno e palha, simbolicamente, são obras religiosas que, na verdade, não têm valor, ou pouquíssimo valor. Então, passa pelo fogo, madeira, feno e palha se queimam. Esse é o símbolo aqui, né? Agora, se a obra permanecer, obra de ouro, prata e pedra preciosa, esse receberá galardão. Percebe? As obras feitas nessa vida, amado. Agora veja a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Nova versão internacional. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Isso aqui, veja bem, para os filhos de Deus foi uma questão de galardão. Como para nós também será. Receberemos galardão em função do que fizermos nesta vida. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Pega aí. Quer sejam boas, isso aqui é para os filhos da salvação, porque as boas obras pertencem aos filhos da salvação. Então o galardão é dado em função dessas obras. Quer sejam más, aqui já é para os filhos da perdição. Porque as obras más pertencem a eles e eles foram julgados pelas obras más e receberam destruição eterna, né, perdição eterna, condenação eterna pelas obras más. Porque Jesus não morreu por eles. Percebeu? Pegou aí? Agora, vamos imaginar, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. A pessoa chega diante, no caso do juízo final, né? A pessoa chegou diante lá do Senhor no tribunal de Cristo, para receber em função das suas obras. Os filhos de Deus, salvos sempre salvos, receberam galardão pelas obras boas, os da perdição, o juízo pelas obras más. E aí eles receberam a sentença, seja ela qual fosse lá. Só que eles não se lembram. Qual é a lógica disso? Pensa aí. Olha, você foi condenado por essas obras más. Eu não morri por você, a condenação veio por elas. O meu sangue não limpou os pecados, seus pecados. É só você pensar. Tá? É só os salvos, né? É que tem a vida eterna. Aí você vai receber em função, no caso dos filhos de Deus, vão receber o galardão pelas obras que fizeram por meio do corpo, nessa vida aqui atual. Só que eles não se lembram. Olha, Senhor, eu não me lembro das obras que eu fiz, eu estou recebendo isso por quê? Por que eu estou ganhando galardão?
Eu não lembro da minha vida aqui, né, que passou lá na Terra. Eu tive alguma vida na Terra? Existe Terra? Amado, é só você raciocinar um pouquinho só. Existe Terra? Ué, claro que existe. Mas eu não lembro, a minha alma se apagou. Eu estou recebendo galardão de obras. Que obras que eu fiz? Poxa, amado, pelo amor de Deus, amado. Vocês percebem que a evidência, então, é claro que nós vamos nos lembrar das obras feitas, o galardão vem por meio delas. O que fizemos por meio do corpo aqui na terra. Entende? Por isso que aqueles que estavam lá, os mortos que estavam lá, foram vistos. E eles estavam clamando por vingança. Nós morremos lá por darmos testemunho do seu nome, Senhor. Até quando vamos esperar essa vingança? São evidências, amados. Vamos nos lembrar desta vida? Eu creio piamente que sim, mas, no meu modo de ver, obviamente, nem tudo. Porque, repito, já nesta vida atual, aqui na Terra ainda, nós já não nos lembramos de tudo. Nessa vida aqui. Como eu disse, sei lá, 80%, 90% da sua vida você esqueceu. Os detalhes que eu digo, né? Não o macro, não as ocasiões, mas assim, os detalhes mínimos. Você não lembra. Entende? Mas vamos nos lembrar? Eu creio que em certos aspectos, sim, porque a alma vai ser preservada, porém restaurada. Terceira pergunta que nos fazem muito. Vamos nos reconhecer, né, uns aos outros, reconhecer nossos irmãos? Também entendo que há evidência que sim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Lembrando, amados, que eu não vou me aprofundar na explicação aqui em relação à escatologia consumada, tá? Essa explicação já tem nos nossos estudos de escatologia consumada. Eu vou me ater a outro ponto aqui, tá? Mas eu vou ler o contexto aqui. Não quero, porém, observe bem isso aí. Não quero, porém, irmãos, aqui Paulo falando, né, aos Tessalonicenses, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que haviam sido mortos, que estavam mortos, que morreram em Cristo, né? Olha só. Para que não vos entristeçais. Olha que está sublinhado aí. O objetivo de Paulo em falar desse assunto aqui era para trazer consolo aos Tessalonicenses. Olha, Tessalonicenses, não fiquem tristes por aqueles que morreram. Não fiquem desesperados, não fiquem sem esperança. Eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto a respeito daqueles que morreram, para que não vos entristeçais. Então, qual é o objetivo de Paulo? É importante você entender isso. Qual o objetivo de Paulo aqui, em falar essa passagem aqui, explicar isso para os Tessalonicenses? É para que eles não se entristecessem pela morte daqueles irmãos, né, que haviam morrido em Cristo. Como os demais, ou seja, os que não têm fé e que, consequentemente, não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, olha só, Deus os tornará a trazer com ele. Olha o que ele está dizendo. Gente, essas pessoas que morreram, que eram seus amigos aqui, seus irmãos em Cristo aqui na igreja, os seus entes, olha só o que vai acontecer com eles. Eles mesmos serão trazidos de volta. Olha só. Tremendo, né? 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós já explicamos isto, como eu disse. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tremendo, né? 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora observe o 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pegou? O que Paulo disse? Amados, aqueles irmãos que morreram, eles vão voltar. Nós estaremos para sempre juntos com o Senhor. Olha só. Agora, vamos raciocinar.
Muitos dizem aí que a alma dos filhos de Deus, assim como os da perdição, né, que as almas dos filhos de Deus morrem. Ou seja, tudo se apaga, ninguém mais se reconhece no paraíso. Qual é a lógica de Paulo prometer isso aqui, amado? É só você raciocinar um pouquinho. Será que Paulo daria uma promessa furada dessa? Ou Paulo estaria mentindo? Vou mentir aqui para os irmãos não ficarem tristes. Pensa bem. É evidente que Paulo deu essa promessa porque é uma verdade. Ou seja, vocês vão se encontrar com aqueles que já foram. E, consequentemente, vão se reconhecer. Porque, veja, Paulo poderia falar, gente, olha só, quanto aos que já dormem, acabou, gente. A alma deles desapareceu. E a de vocês também vai desaparecer. Então, não adianta. Lá no paraíso, ninguém vai reconhecer nada. Isso seria a verdade, né? Como muitos têm pregado aí. Só que Paulo não falou isso não, ele disse o contrário. Olha, esses que morreram, o Senhor vai trazê-los de volta. Esses mesmos. Então vocês não têm que viver como os de fora que não têm esperança. Não, vocês têm esperança de reencontrar aqueles que se foram. Ele usa aqui o termo dormem, né? Os que dormem, ou seja, que morreram em Cristo. Eles vão ressuscitar e o Senhor vai trazê-los de volta. E vocês estarão juntos com eles de novo. Então, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Gente, evidentemente vamos nos reconhecer. Existe uma passagem que Jesus fala, até me lembrei, me ocorreu agora. Se eu não me engano, está em Lucas. Acho que é Lucas capítulo 16. Gente, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é isso. Lucas 16, versículo 9, se eu não me engano. Jesus, nessa passagem, que é interessante, ele fala assim, olha, aproveitem as riquezas desse mundo para vocês fazerem amigos aqui, para que esses mesmos amigos os recebam nos lugares celestiais. Os mesmos amigos que vocês fizerem aqui vão receber vocês lá. Olha que coisa tremenda que Jesus falou ali. É uma outra evidência, né? Mas essa aqui de Paulo, para mim, é a mais clara. É a mais clara. É uma promessa, é uma palavra de Deus. Deus usou, o Espírito Santo usou o apóstolo para falar isso. Olha, vocês não devem ser ignorantes sobre isso. Eu não quero que vocês vivam entristecidos por aqueles que se foram, porque o Senhor vai tornar a trazê-los de volta. Vai trazê-los novamente. E nós estaremos juntos novamente. Que promessa, mano. Que coisa linda e maravilhosa. Então, sim, eu creio. Vamos nos lembrar e nos reconhecer uns aos outros. Sim. Acho que essas perguntas, as principais, estão respondidas, né? Eu quero encerrar com Hebreus, capítulo 6, versículos 18 e 19. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. A esperança proposta é a vida eterna, né? A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Que coisa maravilhosa e coisa linda. Amado, essa certeza. Nós não estamos mais num momento de esperança, né? Os irmãos ali antes do ano 70, nesse período de transição da igreja, eles estavam em um período de esperança. Eles eram salvos em esperança, porque a salvação não havia se concretizado totalmente ainda. Nós já estudamos isso, né? Nós hoje em dia já vivemos com a obra consumada, com a salvação totalmente consumada. Então não vivemos em esperança. Nós já temos a salvação, já temos a vida eterna, jamais veremos a morte. Nós, os filhos de Deus. Porque a morte não é o nosso destino. O destino das nossas almas é a vida eterna. Então, estamos vivos hoje triunicamente nesse mundo e estaremos vivos no paraíso, no reino territorial de Deus, né? Estaremos vivos lá, também triunicamente, com o nosso espírito, com a nossa alma restaurada. Não haverá lágrimas, não haverá tristeza, não haverá angústias, não haverá recalque, não haverá ciúmes, não haverá desejos sexuais. Estaremos livres de tudo isso, né? E habitando em um corpo glorificado. Guarde no seu coração essa palavra. Você, eu somos filhos de Deus e somos salvos, sempre salvos, nos 3 elementos que nos compõem. Essa é a promessa, é isso que nós cremos, porque é isso que está escrito. E nós vivemos
pelo que está escrito. Essa é a nossa chamada, né? Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus. Somos salvos e sempre salvos e viveremos para sempre no paraíso, triunicamente, de maneira plena, em nome do Senhor Jesus.